Queridos irmãos, sacerdotes, diáconos da nossa diocese e de outras aqui presentes também nesta manhã, queridas religiosas, seminaristas, vocacionados, queridos irmãos e irmãs que vêm lá das terras do diácono Maurílio, fizeram um longo caminho para se associarem à alegria desse seu irmão querido. Quero saudar também os irmãos e irmãs de outras denominações cristãs que estão aqui nesta manhã, convidados do diácono Maurílio, e dizer-lhes que a presença de vocês nos alegra imensamente e embeleza esta nossa Eucaristia. Quero saudar de modo muito particular a Dona Hélia, que está aqui, e o Sr. Silvino, que nos acompanha de casa, como também os filhos deles que ficaram também por lá e nos acompanham pelas redes sociais. Saudar o querido diácono Maurílio, que fez conosco um belo caminho da formação inicial. E na pessoa e na vocação dele, saudar cada irmão, cada irmã na sua vocação própria. Cada vocação é graça e missão, como nos lembra o ano vocacional que iniciamos há pouco. Deus seja louvado então pela vida, pela fé, pela vocação de cada irmão, de cada irmã que está aqui e que nos acompanha também à distância. Querido Maurílio, eis o dia em que teu chamado da parte de Deus exige uma resposta definitiva e plena. Estamos felizes com o teu sim ao segue-me de Jesus, no início deste ano vocacional. As leituras da palavra de Deus e a ordenação deste dia nos recordam 3 aspectos imprescindíveis na vivência fecunda e madura do ministério sacerdotal. Primeiro, antes de ser sacerdote, é preciso fazer-se discípulo. Segundo, não há verdadeiro discípulo que não seja também missionário. Terceiro, toda vocação recebida é para edificar o corpo de Cristo. Vamos fazer um caminho breve, então, nesses 3 aspectos. Antes de ser sacerdote, é preciso fazer-se discípulo. Só pode ser sacerdote quem for antes e permanecer sempre discípulo de Jesus. O encontro pessoal com Jesus Cristo, fundamento da fé, gera um novo sujeito, o discípulo, o crente. O documento de Aparecida, que muitos conhecem bem, nos ensina: o acontecimento de Cristo é o início desse sujeito novo, que surge na história e a quem chamamos discípulo. Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas através do encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva a ela. Isso é justamente o que todos os evangelhos nos conservaram como sendo o início do cristianismo, ou seja, um encontro de fé com a pessoa de Jesus. Um encontro de fé com a pessoa de Jesus. Aqui nasce e amadurece
a identidade cristã, a identidade do discípulo. A própria natureza do cristianismo consiste em reconhecer a presença de Jesus Cristo e segui-lo. Essa foi a maravilhosa experiência daqueles primeiros discípulos, que encontrando Jesus, ficaram fascinados e cheios de assombro frente à presença excepcional de quem lhes falava ao coração, diante da maneira como Jesus os tratava, coincidindo com a fome e sede de vida que havia no coração daqueles que foram chamados. Foi assim também com Mateus. Jesus o viu e chamou. A iniciativa é de Jesus. Mateus levantou-se e seguiu. A resposta exige que Mateus se torne discípulo, ir com ele, ir com Jesus. O que significa levantar-se e seguir? Levantar-se significa trocar de posição, pôr-se em movimento, sair de um estado, iniciar um novo modo de ser e de estar no mundo. Seguir significa ir com alguém, ir como alguém vai, ir onde alguém vai, ir a quem outro vai também, ir para fazer algo. E nessa perspectiva, ir com Jesus, como Jesus, onde Jesus vai, a quem Jesus vai, para fazer o que Jesus fez. O seguir Jesus mudou para sempre a vida, o comportamento, a consciência, a moral, a história de Mateus, ou de Levi, conforme a tradição de Marcos e Lucas. Hoje, irmãos e irmãs, com dor, percebe-se um desconhecimento da pessoa de Jesus, ou um olhar espiritualista de sua identidade e sua missão, que tira de Jesus todas as implicações éticas e históricas do seu reino, do seu evangelho, do seu mistério. Estes são dados da síntese nacional da escuta para o sínodo dos bispos. Uma radiografia do coração religioso hoje mostra um desconhecimento de Cristo, ou ideias muito difusas, confusas, até contraditórias acerca de Cristo. Fala-se de cristologias, devendo ser um só, o olhar e a compreensão de Jesus a partir dos evangelhos. E se não bastassem serem muitas cristologias, em muitos momentos contraditórias entre si, o que faz pensar que uma entre duas está errada, já que são concepções opostas do mesmo Jesus. A fé, para muitos, é rito, é norma, é cumprimento de preceitos obrigatórios, é medo do inferno, é desencargo de consciência, é tudo, menos um encontro com a pessoa de Jesus ressuscitado. Encontro que aquece o coração, explica a história, responde às perguntas fundamentais acerca do sentido da vida e do caminho, gera conversão e testemunho, promove ousadia e profecia.
precisamos de uma nova iniciação cristã que prepare o discípulo para um encontro de dois corações, o dele e o de Cristo. Se esta não for a base da fé, podemos estar formando alguém, mas fora do foco e do formato de Jesus. Antes de ser sacerdote, é preciso fazer-se discípulo de Jesus, do Jesus dos Evangelhos. O segundo aspecto: não há verdadeiro discípulo que não seja também missionário. O encontro pessoal com Jesus gera anúncio alegre e testemunho crível. O discípulo missionário pode e deve ir a todo lugar. Não há restrições, não há rejeitados, não há os antecipadamente perdidos. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Doentes e pecadores são todos os que carecem de sentido para a vida, de horizonte para o caminho, de conversão do coração na direção da plenitude de vida. Ensina-nos o Papa Francisco: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, do que uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. O Cristo que está em ti, Maurílio, pode ir a todo lugar, a toda criatura, a todo ambiente, desde que seja para convidar a conversão e anunciar a salvação em Jesus Cristo. Ninguém pode ser descartado antes de ser chamado à fé. Ninguém. Ainda o Papa Francisco: a alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária. A alegria do Evangelho é uma alegria missionária. E continua: cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo. E não digamos mais, depois disso, que somos discípulos e missionários, mas discípulos missionários. Não se trata de duas coisas, mas de uma coisa só: discípulo missionário. O discípulo que não é missionário é alguém que encontrou Jesus, se é que o encontrou mesmo, e o guardou para si. O missionário que não é discípulo de Cristo pode estar trabalhando e se cansando por qualquer outro mestre que não seja Jesus. Discípulos missionários somos todos, somos sempre, somos em todo lugar. Não há verdadeiro discípulo que não seja também missionário. E o último aspecto: toda vocação recebida é para edificar, construir, manter o corpo de Cristo, até que se alcance a unidade da fé, o estado do homem perfeito e a estatura de Cristo em plenitude, como ouvimos na carta aos Efésios. O texto paulino carrega a leitura com o tema da unidade, sua fundamentação, seus agentes, seus frutos. A fundamentação da unidade
está no ritmo unitário do mistério da fé. Um só corpo místico de Cristo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Há um ritmo unitário que permanece. Os agentes da unidade são aqueles que receberam de Cristo a graça para construir o corpo dele, que é a igreja, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, ministros ordenados, leigos e leigas, religiosos e religiosas. Todos capacitados para o ministério da unidade da fé, para o serviço da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, para que todos alcancemos o conhecimento e a experiência de Jesus Cristo. E não basta uma coisa sem a outra. Conhecimento e experiência de Jesus Cristo, a fim de progredirmos na direção do homem perfeito, na medida da estatura de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. O corpo precisa estar unido e inseparável da sua cabeça, para constituir-se uma só e única realidade, a saber, Cristo, cabeça e membros, Cristo total. Estamos hoje, irmãos e irmãs, enfraquecidos e desanimados depois de uma pandemia, divididos e separados depois de um pleito eleitoral. Fala-se de uma anemia eclesial, um adoecimento da igreja. Fala-se de cicatrizes, feridas, rupturas no corpo da igreja. Precisamos costurar as rupturas, curar as feridas, enfaixar as quebraduras, construir a unidade do corpo de Cristo. Esta é a vocação e a missão de todos os membros, chamados à unidade da fé e do corpo do Senhor, mas particularmente é a missão dos ministros ordenados, a quem cabe a tarefa permanente de vigiar e restaurar a beleza testemunhal da unidade e da comunhão entre nós. É assim que nos verão como de Cristo. A nossa desunião dificulta o ato de crer em quem não crê ainda. Que Cristo é esse tão fraco, incapaz de manter os seus unidos a Ele, num pensamento, numa mente, num modo de ser e de olhar o mundo e as coisas. Que todos sejam um, para que o mundo creia. E o contrário também é verdade. Não sendo um, pode favorecer a descrença do mundo. E esse senso e esta vocação à unidade, isso sem deixar de reconhecer a diversidade e a riqueza das diferenças que tenham o próprio Deus como autor. Somos, como ministros ordenados nos 3 graus, ministros e artífices da comunhão, da unidade, da coesão eclesial. Que essa celebração, irmãos e irmãs, querido Maurílio, que essa celebração que alegra o coração da nossa igreja, que vive o 3º ano vocacional no Brasil, possa religar-nos a Cristo, como seus discípulos missionários, em vários estados de vida, em muitas vocações, e cada uma é graça e missão, para que Ele, e tão somente Ele, Cristo, faça arder nossos corações, e nos conserve os pés no caminho da missão, de anunciá-lo
torná-lo presente e fazê-lo único amor e grande sentido da vida de cada ser humano. Que a força e a ousadia dos mártires, sobretudo do jovem Sebastião, te acompanhem, Maurílio, e a nós todos, para que a partir de Cristo, possamos dar sentido e beleza verdadeira às nossas vidas e à nossa presença discipular e missionária no coração deste mundo ainda tão carente de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.